lado direito e abaixo nós temos o rim já em tempo de equilíbrio, aí 5 minutos após o início da injeção do meio de contraste. Esse contraste já está excretando aí em sua plenitude pelos rins aí direito e esquerdo. Esses rins não estão dilatados, não parecem haver nenhuma inflamação em volta deles, o que provavelmente mostra que nesse paciente não há cálculo renal, tá bom? Nós temos aqui uma simulação que eu fiz para vocês, uma simulação feita em Photoshop, não quer dizer que aconteceu nada com esse paciente, que mostra o seguinte: diferentes patologias são mostradas em diferentes tempos da injeção do meio de contraste endovenoso. Nós temos aqui mostrando na imagem do pré-contraste uma suposta lesão aqui, ó, tá bom? Quando injeta o meio de contraste na fase arterial, ele se mostra aqui, ó, bem intenso, bem captante, tá vendo? Ou seja, mostra para o médico radiologista que essa lesão mostrada aí na tela, ela é hipercaptante e ela reage bem, ou ela reage diante da fase arterial. Mas diferentes patologias agem de diferentes formas dentro dos nossos tecidos, tá? Na fase portal, essa patologia ela não se mostra presente, tá bom? E tampouco ela se mostra na fase de equilíbrio. Pode ser que ela se mostre aqui na fase portal de equilíbrio, mas de forma bem discreta. Ela se mostra realmente aqui, eu estou simulando isso para vocês, que ela se mostra bem intensa na fase arterial. Por isso a importância de fazer uma fase arterial bem feita, né, com os 30 segundinhos bem feitinho, né, de delay. Você deve ter em mente também, para que isso aconteça de forma concreta, a veia pega no paciente, né, ela tem que ser boa, ela tem que ser pérvia, ela tem que ser resistente, tá bom? Para isso a gente faz os testes antes de injetar o meio de contraste. Mudando aqui, nós temos uma nova simulação. Nós temos aqui aquela mesma suposta lesão aparecendo de forma discreta aqui na fase pré-contraste, de forma discreta na fase arterial, mas realçando de forma intensa aqui na fase portal, tá bom? Então, mostrando com isso, o que eu quero mostrar com isso? Que diferentes patologias agem de diferentes formas ou interagem de diferentes formas com o organismo diante da injeção do meio de contraste, né? Aqui nós temos a fase portal, e nessa fase portal que realmente onde realmente essa lesão foi preenchida de meio de contraste. Isso leva o médico radiologista e o médico solicitante a diferentes condutas médicas, porque são diferentes patologias, tá bom? Isso já vai dando uma dica de qual tipo de patologia esse paciente tem e qual vai ser a conduta do médico solicitante. Da mesma forma, nós temos aí praticamente a mesma imagem, só que agora essa imagem realçando mais ou realçando em tempo de equilíbrio, tá bom? Também acontece isso com rara frequência, tá bom? É mais frequente que a patologia se mostre, ou a maioria das patologias se mostrem de forma mais intensa na fase arterial. Mas existem patologias que se mostram melhor na fase de equilíbrio, tanto em rim, aqui nós estamos mostrando em rim, mas isso acontece com bastante frequência no fígado também, tá bom? Agora eu vou mostrar para vocês um grupo de imagens que formam a fase pré-contraste do estudo de abdômen.
é realmente um número muito grande de imagens, tá bom? Ó, então aqui, ó, como eu mostro na tela para vocês, nós temos aí aproximadamente 300 imagens desse estudo. Essa é a fase pré-contraste. Você veja que tem tantas imagens, nós estamos passando aqui no programinha aqui, mas um número absurdo de imagens. Como eu estou passando a mão, eu vou dar um play aqui, ó, para que você veja. Cada uma dessas imagens aí tá formando praticamente um vídeo, né, de tanta imagem que é. Tá vendo? E esse número grande de imagens, ele é excelente para o diagnóstico, ele é excelente para a análise do médico radiologista e também para a conduta do médico solicitante. E o grande beneficiado, é claro, disso tudo somos nós, pacientes, né? Nós quando pacientes, né? Porque ele revela, ou esse grande número de imagens, eles revelam diferentes patologias, né? Eles revelam detalhes realmente sensacionais aí de todo o abdômen. O abdômen, que é uma grande área do corpo humano, né? Eu admiro muito o médico radiologista que encara dar relatórios em abdômen, porque o abdômen ele é de fato uma extensão ou uma grande área do corpo humano, tá? Então é de fato um desafio, né? Porque nós não temos aí um órgão que é importante, né? Nós temos vários órgãos importantes, todos os órgãos são importantes dentro do abdômen, mas existem vários órgãos que são muito mais complexos, como o fígado, o pâncreas, né? E aí vai. Nós temos agora aqui, ó, vamos passar aqui as imagens para vocês verem. Essas imagens que vocês estão vendo nesse momento são as imagens da fase arterial. Essa imagem, ou esse grupo de imagens, mostra a fase arterial de todo o abdômen. Mas, geralmente, as imagens arteriais, elas são programadas nessa área que eu vou mostrar agora para vocês aqui, ó. Tá? Essa é a área de aquisição de uma fase arterial. Ela vai de acima do diafragma até o início das cristas ilíacas. As demais fases, fase pré-contraste, portal e de equilíbrio, elas vão realmente, ou elas devem incluir todo o abdômen, como mostra a imagem aí em sua tela, tá bom? Essa é a programação do abdômen todo. E aqui nós temos a programação da fase arterial. Mas se você tem... Agora vai uma outra dica muito importante de estudo de abdômen. Se você tem que fazer esse estudo para ver artérias mesentéricas, por exemplo. As artérias mesentéricas, elas são longas, elas vão até lá embaixo, porque elas irrigam praticamente todo ou boa parte do abdômen, né? Então elas são artérias longas que vêm desde cima até embaixo. Então, se você quiser estudar artérias mesentéricas, você deve fazer a fase arterial também em todo o abdômen. Você tem que tomar muita atenção no motivo do qual o médico solicitante pede para você, tá? Muitas vezes mesmo, tá? Vem escrito assim, tomografia de abdômen para avaliação arterial do abdômen. Poxa, ele quer ver tudo, tá? Geralmente a gente faz nessa área mostrada na tela, até aqui. Mas o médico solicitante, que geralmente geralmente é um clínico geral, mas às vezes é um médico cirurgião. Quando o médico cirurgião pede, ele fala sobre artérias abdominais, com certeza ele quer ver
todas as artérias, e a artéria mesentérica ela vem até, ela invade a pelve, né? Ela irriga tudo por aí, então você tem que fazer realmente a fase arterial até embaixo. Então, o motivo do estudo, ele tem que ser visto. Antes de você começar o estudo de abdômen, eu já deveria ter falado isso lá no início, mas eu falo aqui agora. Antes de você colocar o paciente, inclusive, na mesa, você deve olhar o pedido, o motivo, porque assim você vai conseguir fazer uma programação mais adequada, tá bom? Agora eu vou passar na tela as imagens que formam a fase portal do estudo de abdômen. São muitas imagens, essa é a fase mais solicitada pelos médicos radiologistas. Existem muitos serviços em radiologia que pedem que você faça somente a fase portal, tá? Ou seja, nem pré-contraste, nem arterial, depende muito da patologia, depende muito de caso a caso, tá bom? Então, existem serviços que pedem só fase arterial. A maioria dos estudos de abdômen, ou a maioria dos estudos de abdômen feito hoje em dia, nós fazemos uma fase pré-contraste do abdômen todo e uma fase portal. Assim está sendo feito. E inclusive o preparo via oral, que obviamente fica a cargo de cada uma das equipes, também está sendo abolido. Geralmente em alguns serviços já nem faz mais, né? Porque eles estão vendo que é perda de tempo e que tudo que é visto com o via oral também dá para ver sem o via oral. Então isso é de equipe médica para equipe médica, a gente vai obedecendo o que eles falam, tá bom? Então eu gostaria de mostrar agora as imagens para você da fase portal, né? Está aí a porta repleta de meio de contraste, a artéria, a aorta já tem uma densidade mais baixa, né? E aí nós temos aí, ó, os vasos aí do mesentério realmente se mostrando de forma sensacional, né? Você vê que as paredes dos intestinos, né? A parede do intestino, ele se mostra bastante clara nessa fase do estudo, né? E nós temos aí o mesentério, aí essas gorduras intraabdominais que revelam quando tem inflamação, elas se mostram bastante nítidas nessa fase do estudo, que é a fase portal, tá bom? Então vamos passar uma última vez aqui todas as imagens, tá? Para que vocês apreciem, coisa que não fiz lá naquele primeiro curso, exatamente porque a tecnologia usada para fazer aquele primeiro curso não nos permitia essa calma, realmente essa atenção com as imagens, tá? Então ele finaliza aqui abaixo do pubis, mais ou menos na região dos isquios. Aqui finaliza o abdômen. E se for abdômen masculino e tiver alguma história de câncer de testículo, você deve mostrar também todo o testículo do paciente, né? Se for pedido abdômen e pelve, você deve mostrar também todo o testículo, tanto na fase pré quanto na fase portal, tá bom? Não precisa fazer testículo na fase de equilíbrio, não. Vou mostrar nesse momento para vocês a fase de equilíbrio e um erro que aconteceu aqui, ó. O paciente, o tecnólogo programou muito perto do fígado e o paciente deve ter respirado de muito diferente das outras sequências. E o que aconteceu? Parte do fígado ficou de fora nesse estudo, tá? E é isso que pode acontecer se você não colocar aquela margem de segurança que eu mostrei para vocês lá. Isso aqui é uma simulação, é claro que eu deixei as demais imagens de fora exatamente para que você veja o que pode acontecer. Nessa fase do estudo nós temos aí
o meio de contraste já sendo excretado pelos rins, tá bom? E aí as demais estruturas, elas já se mostram praticamente sem contraste, tá bom? Aí nós temos aqui os ureteres, já levando desde os rins até a bexiga, a urina, no caso a urina com meio de contraste. E aí você consegue ver, né, o meio de contraste. Aqui são classificações, esse aqui é o ureter. Aí nós temos os dois ureteres chegando bem aqui. Vou voltar a imagem um pouquinho. Aí ó, ureter esquerdo, ureter direito. A bexiga urinária, reto aqui atrás. O cóccix. Vou mostrar para vocês agora uma animação gráfica que eu fiz para demonstrar o monitoramento ou um tipo de monitoramento em tomografia computadorizada. Aí você fala, quando é que começa a fase arterial? Gente, eu Marcelo Alves, uma veia boa, pego 30 segundos do tempo, injeto um meio de contraste, faço um delay de 30 segundos e com uma veia boa geralmente dá certo ou tem dado certo em todos os casos há muitos anos. Mas existem serviços em radiologia que fazem o cálculo de tempo através do monitoramento. Existem já hoje em dia os recursos de monitoramento e eu quero mostrar para vocês aqui na tela nesse exato momento. Esse monitoramento ele é feito com o paciente respirando espontaneamente, tá bom? Então você vê ele todo borrado. Nós estamos aqui mostrando a aorta, tá bom? Esse foi um monitoramento escolhido aí por essa pessoa, não fui eu que fiz isso, tá bom? Então o que a máquina faz? A máquina vai adquirindo imagens do abdômen, tá? E quando o meio de contraste passar pela aorta, tá? Ou ele dispara automaticamente, tá? Ou o profissional dispara, vê, né, visual, passou o contraste ali, você clica em Start, né? Ou você aperta o botão lá para que a máquina leve o paciente na posição inicial dos cortes. Enquanto ela leva o paciente para fazer os cortes, ela também dá o comando de apneia. A mesa para e começa a aquisição das imagens. O comando de apneia tem que ser feito aí nesse intervalo, tá bom? Então eu vou passar aqui as imagens na tela. Nós estamos passando as imagens, ó, ele corta e chega o meio de contraste, ó. Quando chega o meio de contraste aqui na aorta, né, a pessoa já dispara e aí a máquina leva o paciente na posição de estudo, ao mesmo tempo que dá o comando de apneia e aí sim adquire as imagens da fase arterial e as demais fases, né, em seguida a fase portal e geralmente já fica programada a fase de equilíbrio. Eu particularmente programo depois a fase de equilíbrio, porque a gente tem bastante tempo, né? Nós temos 5 minutos após a injeção do meio de contraste. Então tá aí, ó. O paciente vai respirando, chega o meio de contraste, dispara a máquina e aí ela executa o que tem que ser executado, tá bom? Então vamos dar uma olhada agora se nós cumprimos o prometido para esse capítulo dentro do estudo ou dentro do curso de tomografia para concursos e provas. No preparo do estudo, falamos sobre o preparo do estudo com calma, bem devagar, né? Posicionamentos e dicas de posicionamento nós também falamos, né? Decúbito dorsal, entrando primeiramente pés, cabeça. Área de aquisição nós também falamos. Vou falar agora uma outra coisa sobre a área de aquisição. Principais estruturas anatômicas eu mostrei. Fico devendo detalhes porque realmente são muitos os detalhes e eu não sou especialista em anatomia. Eu sou especialista em aquisição de imagens, tá bom? Mostramos as imagens, né, junto com as principais estruturas anatômicas e demos aí várias dicas particulares deste estudo
E agora eu vou dar mais uma dica particular desse estudo, falando sobre área de aquisição. Muito bem, pessoal, então vamos para a última dica do estudo de abdômen dentro do curso de tomografia para concursos e provas. Muitas vezes o estudo de abdômen vem junto com o estudo de tórax, tá? Porque em caso de trauma torácico e abdominal, o médico vai pedir os dois. E em casos de você vai fazer rastreamento por câncer, enfim, né? O médico também pode ser que o médico solicite os dois estudos juntos. Então, existem algumas variações de planejamento em diferentes serviços de radiologia. Bom, o pré-contraste que vai desde aqui do diafragma até abaixo dos isquios, tá? Isso é feito em qualquer serviço de radiologia. Aí você tem a fase arterial. Como é que a gente programa a fase arterial quando o estudo é de tórax e abdômen junto? Bom, a maioria dos serviços está fazendo da seguinte forma. Você vem com a fase arterial desde acima do diafragma até abaixo da crista ilíaca. Normalmente, como eu falei lá atrás, tá? E a fase portal, essa sim, vem desde acima daqui da primeira costela, né, até abaixo do isquio. Aí, então, a maioria dos serviços estão fazendo assim dessa forma, tá? Agora, se existe alguma chance de patologia arterial, você tem que estudar a fase arterial também no tórax. Então sim, a fase arterial tem que vir desde cima, passando por todo abdômen superior, tá? A pelve você só vai incluir caso haja problemas em artérias mesentéricas, por exemplo, tá bom? Então, pré-contraste do abdômen todo, fase arterial ou só no abdômen superior ou no tórax e abdômen, tá? E a fase de equilíbrio você vai fazer só no abdômen total, aqui no abdômen superior, mais a pelve. E o pré-contraste é óbvio, né? Vai abdômen superior e pelve. Mas uma outra coisa, em caso de trauma, por exemplo, o pessoal não pede para fazer equilíbrio, tá bom? Porque não há suspeita de litise, né? A fase de equilíbrio revela muitos problemas com litise, então geralmente não é feito. Mas é aquele negócio. Eu vou colocar na tela daqui a pouco, também no final, as imagens do preparo. Eu vou colocar a imagem do preparo e eu vou colocar a imagem da entrevista com o cliente. E eu também vou colocar um esquema, eu vou falar também daqui a pouco, eu vou falar um esqueminha de como o médico radiologista pode solicitar as diferentes fases do estudo, né? Você pode fazer isso através de um gráfico, né? Eu vou mostrar isso, eu vou falar lá na animação daqui a pouquinho tudo sobre isso, tá? Olá pessoal, então agora neste momento eu vou mostrar para vocês aí uma entrevista, ou que seria uma entrevista de segurança. Essa entrevista ela é genérica, ela serve para todos os capítulos, mas ela é muito especial para o capítulo de abdômen, que é onde nós injetamos, quase sempre injetamos meio de contraste, tá bom? Então, eu vou mostrar agora para vocês, dá uma olhadinha aí na tela. Nessa parte de cima, vocês podem colocar aqui dados cadastrais, como nome, convênio, idade. E aí aqui fala o objetivo do questionário, fala o que é o meio de contraste, fala que ele causa alergia. Eu não vou ficar aqui, você dá um print de tela aí, não vou ficar lendo tudo isso aí, que vai enjoar e não tem porquê. A ideia é só falar que existe esse questionário ele é feito sempre inclusive antes de pegar a veia, né? Porque às vezes se o paciente relata que
alérgico a contraste iodado, ele teve parada cardíaca, ele teve sufocamento por conta do meio de contraste injetado, né? Aí não tem por que a gente fazer ou pegar a veia e fazer contraste, tá bom? Então, nós temos aí uma breve explicação, né, sobre o que dá alergia, fala um pouquinho como efeito, fala sobre gravidez, que não pode. Então, dá uma breve explicada aqui. Essa questionário é usada em vários serviços médicos, tá? Aí você tem aqui queixa, né, ó, tratamento, perguntas de cirurgias, aqui tem um localzinho aqui, você tem um boneco aqui, né, que fala onde para o paciente assinalar, né, onde dói. Você tem aí o operador, o médico, o nome, né, se já realizou o contraste injetando exames que injeta contraste, já apresentou alergia, como foi essa alergia, se teve pequena coceira, grande, e aí por diante, né? Se tem insuficiência renal, e aí tem um localzinho que o paciente tem que assinar, que essa é a autorização para você poder injetar o meio de contraste, e também um local para você tem que deixar aqui, ó, como mostra na tela, um localzinho para observações. Se o paciente quiser fazer alguma observação adicional, ele escreve ali, tá bom? Então, uma vez feita essa entrevista, o paciente, aí sim nós vamos pegar veia e dar andamento ao exame. Como mostra aí na tela, ó, vamos colocar aqui de volta, como mostra na tela, aqui o paciente supostamente marcou com X, aqui um outro local, supostamente no ombro direito, se por acaso ele tenha problema no ombro direito, ou mesmo na barriga aí do lado esquerdo, na região do estômago, como mostra aí, tá bom? Essa é só uma proposta, né, de entrevista. Obviamente que a entrevista ela será sempre adaptada conforme o caso, conforme o serviço, conforme a equipe médica aí, e tem que desenvolver direitinho essa sequência conforme a necessidade do serviço, tá bom? Essa é uma proposta, então, que eu falei durante o capítulo de tomografia de abdômen, dentro do curso de tomografia para concursos e provas, eu falei que ia fazer, então eu acabei fazendo essa parte, e estou colocando esse vídeo no meio do capítulo lá, para complementar, uma vez que eu prometi isso, tá bom? Agora vamos dar uma olhada aí num outro item, que é um item muito importante também, que é uma dica, aliás, né, de orientação médica. Dá uma olhada aí. Deixa eu falar uma coisa. Você tem lá aquela entrevista que nós vimos agora há pouco, e também existe um papel onde o médico autoriza o uso do meio de contraste. Ele escreve, ele coloca lá um check-in box lá, sim, meio de contraste. Muitas vezes eles colocam o volume a sendo injetado, mas há muitos serviços cujo volume é tabelado, você vai por peso. E também existe uma outra ideia que eu idealizei isso e outros serviços já seguiam, enfim, eu no serviço no Oswaldo Cruz eu dei essa ideia e passou a vigorar. E eu vou mostrar para vocês agora um trecho aqui, ó, como vocês veem na tela, um quadrado branco aqui. Esse quadrado branco pode ser colocado junto da folha onde o médico autoriza. Ele autoriza lá que é para injetar contraste, ele coloca o check-in box, coloca o volume lá, e aí ele tem que assinar e carimbar. A partir disso é que nós podemos injetar no meio de contraste. Essa é a autorização do médico para fazer o estudo com contraste. E o estudo de abdômen, ele tem muitas variantes, né, devido aos vários motivos. Então, eu fiz isso, como mostra aí na tela para vocês, eu fiz esse quadrado aqui que pode ser incorporado àquela página onde o médico assina, tá?
Essa ferramenta que eu desenvolvi, ela serve para deixar claro quais sequências o médico gostaria de realizar antes e depois do meio de contraste. Então, assim, tem muitas variantes e além de ter as variantes dentro do estudo de abdômen, às vezes o estudo de tórax também é realizado junto com o estudo de abdômen. Então vamos dar uma olhada aí como é que a gente poderia fazer ou quais seriam as possibilidades de a gente fazer as sequências. Por exemplo, nós temos aqui